Este vídeo é um oferecimento do canal Matemática para Chuchu. Se inscreve aí no canal, meu filho. Ô, volta aqui, clica aqui, rapaz. Se inscreve, oi. Fala, meu chuchu. E aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo tranquilo, meu parceiro? Tudo tranquilo, minha parceira? Prof. Mate RB chegando na área com mais uma questãozinha da FGV, dando sequência ao nosso preparatório para CBMRJ, porque, meu parceiro, a nossa vaga tá logo ali. Estamos chegando, beleza? Seguinte, essa questão que eu vou trazer para vocês é uma questão de geometria analítica e eu vou fazer a questão comentando, basicamente, qual é a estratégia que a gente vai seguir para resolver e qual é o raciocínio que a gente tem que ter ao ler esse tipo de enunciado. Tranquilo, meu consagrado? Tranquilo, meu consagrado? Vamos, que a gente não perde tempo, meu parceiro, que a gente parte pro ataque, beleza? Então, bora lá. Essa questão, ela diz o seguinte. A figura indica o triângulo FGV no plano cartesiano dos eixos ortogonais e as coordenadas dos vértices. Seja H, a projeção ortogonal de F sobre GV e M, o ponto de GV tal que o segmento FM divida a área do triângulo FGV ao meio. A distância entre H e M é igual a... Bom, uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui, meu consagrado, é o seguinte. Primeira coisa, projeção ortogonal é como se fosse o sol de meio-dia, tá? E é o sol de meio-dia em relação sempre a uma reta ou um plano. Nesse caso, a gente precisa falar sobre a projeção ortogonal de F em relação a GV. Então, é como se fosse o Sol de meio-dia lá no F, projetando a sombra do F em GV. Isso vai gerar um segmento perpendicular, tranquilo? Além disso, a gente precisa lembrar de equação da reta, tá? A gente precisa lembrar que quando duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular das duas possui um produto entre elas igual a -1, certo? E por último, se o ponto que sai lá de F e vai até um ponto M e divide a área do triângulo em duas partes iguais, isso só é possível se esse ponto for o ponto médio. Não existe outra explicação, certo? Se você tem um triângulo, aí você faz um segmento de um vértice em relação ao segmento oposto, dividindo a área em duas partes iguais, esse segmento que foi em relação ao segmento oposto vai tocar lá no ponto médio. Tranquilo? Dito isso, meu chuchu, a gente parte para a questão, para a gente amassar. Vamos amassar essa questão. Começando aqui com a projeção ortogonal, ó, como eu comentei, projeção ortogonal é como se fosse o Sol. Pensa aqui no Sol de F em relação lá, ó, ao segmento GV. Vai chegar aqui, esse cara vai ser o ponto que a questão chamou de H, certo? Essa projeção, ela forma 90 graus, é uma característica da projeção ortogonal. A gente só tem que ficar atento se a projeção ortogonal tem como relação GV, às vezes a orientação é em relação ao eixo X, às vezes em relação ao eixo Y. Toda vez que falar projeção ortogonal em relação a alguma coisa, você pensa na sombra daquele objeto, daquele ponto, daquele vértice ou daquela reta em relação àquela coisa. Bom, o que a gente sabe? Existe uma reta aqui que sai de F e vai até H, e essa reta é perpendicular à reta G e V. Então, vamos começar calculando o coeficiente angular de GV, a equação da reta GV, e depois a gente parte para a equação da reta FH, tá? O outro ponto é o mais suave, porque esse cara é ponto médio. O que a questão está pedindo é isso aqui, ó, distância entre H e M, tá? Então, começando aqui, ó, pela equação da reta que passa por GV, beleza? A equação da reta que passa por GV, a gente pode começar fazendo o coeficiente angular, que é sempre variação de y dividido pela variação de x. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, eu vou pegar o y do g, que é -2, e vou fazer menos o y do v, que é 1. E vou dividir pelo x do g, que é -5, menos o x do v, que é -4. E daí, vamos lá. Menos 2, menos 1, menos 3, menos 5, menos 4, menos 9. Bom, menos 3 por menos, 9 menos por menos é mais, né? Então, a gente pode chegar aqui à conclusão de que esse cara seria 3 nonos, simplificando 1/3. Esse é o coeficiente angular da reta que passa de G até V. Bom, essa reta, então, passa a ter essa característica. Y igual a x sobre 3 mais B, beleza? Para a gente achar o B, bom, eu vou pegar aqui o ponto V, que é o ponto 4, 1, e vou substituir aqui na equação da reta. No lugar do Y, eu vou botar o 1, no lugar do X, eu vou colocar o 4. Então, 1 tem que ser igual a 4/3
mais B. Passando esse camarada para lá, subtraindo, 1 vai ser subtraído aqui de 4/3. 1 menos 4/3 vai dar menos 1/3. E esse é o valor de B. Por que menos 1/3? Porque 1 a gente pode escrever como 3/3. Tranquilo? E daí 3/3 menos 4/3 vai dar menos 1/3. Bom, chegamos então aqui à conclusão de que essa reta aqui, que passa por G e V, é a reta Y igual a x menos 1, tudo isso sobre 3. Tranquilo? Bom, vou fazer agora a reta que passa por FH. O que a gente já sabe sobre essa reta que passa por FH? A reta que passa por FH precisa ter o coeficiente angular igual ao inverso negativo da reta que passa por G e F, visto que esses caras são perpendiculares. Então, invertendo 1/3, a gente tem 3. Invertendo o sinal de 1/3, a gente passa a ter menos 3. Um era positivo, o outro é negativo. Essa regrinha precisa acontecer, tá? Então, a reta que passa aqui por FH é a reta Y', que é igual a menos 3x mais B. Para achar o B, a gente sabe que essa reta passa aqui no ponto F, ó, menos 3 e 3. Substituindo o Y aqui, ó, por 3, temos esse cenário. 3 igual a menos 3 vezes o valor de x, que no caso do ponto F é menos 3 também, mais B. Bom, menos vezes menos vai dar mais. 9 mais B é igual a 3. Não fica difícil de ver o seguinte, 9 mais quem vai dar 3, né? O B aqui precisa ser menos 6. Tranquilo? Então, a reta que passa por FH é a reta Y' igual a menos 3x menos 6. Beleza? Bom, por que esses caras são importantes? Basicamente, esses dois caras, eles são importantes porque uma vez que essas retas se encontram no ponto H, quando a gente igualar uma equação aqui com a outra, a gente vai encontrar as coordenadas do bendito ponto H. Tranquilo? E daí, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer isso aqui, ó, x menos 1 sobre 3 tem que ser igual a menos 3x menos 6. Bom, passo 3 para lá multiplicando. X menos 1 tem que ser igual a menos 9x menos 18. Tranquilo? Passo menos 9 para cá e o menos 1 para o outro lado. Bom, x mais 9x precisa ser igual a menos 18 mais 1. E daí 10x, né, vai ser igual a menos 17. Ora, o x então é menos 17 dividido por 10. Bom, e depois da gente encontrar que o x é menos 17 sobre 10, a gente pode substituir esse valor de x em qualquer uma dessas duas equações, tá? Eu acho mais fácil substituir nessa aqui. Então, esse cara vai ficar desse jeito. Ó, o y' vai ser menos 3 vezes o valor do x, que é menos 17 sobre 10, é menos 6. Bom, então esse cara, menos vezes menos, vai dar mais. 3 vezes 17 vai dar 51, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 51 sobre 10, menos 6. Podemos dizer, então, que o y vai ser... Isso aqui seria o mesmo que 51 menos 60, que vai dar menos 9 sobre 10. Esse é o valor do y. Portanto, as coordenadas do ponto H é x menos 17 sobre 10 e y igual a menos 9 sobre 10. Meu chuchu, você entendeu o rolê que eu fiz até aqui? Porque esse rolê todo foi para achar as coordenadas do ponto H. Agora que a gente sabe as coordenadas do ponto H, a gente vai determinar as coordenadas do M, que é o ponto médio entre G e V, e depois a gente vai fazer a distância entre dois pontos. Tranquilo, meu consagrado? Tá conseguindo estudar? Tá conseguindo aprender? Tá conseguindo rever os conceitos? Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo que a gente te ajuda, beleza, meu consagrado? Então, vamos dar sequência aqui à solução. Ó, dando sequência, a gente vai fazer o seguinte. Cara, eu já sei aqui as coordenadas do H. Bom, ponto H, que vai estar mais ou menos por aqui, é um ponto, x menos 17 sobre 10, e o valor do y é menos 9 sobre 10. Tranquilo, meu consagrado? Tranquilo, meu consagrado? E bom, como eu comentei, para a gente terminar agora esse valorzinho de m, né? Esse m é ponto médio entre esses caras, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou somar os valores de x de g
com o x do v, dividir por 2. Então vai ficar menos 5 mais 4 sobre 2. E para o valor de y, a mesma coisa. Menos 2 mais 1 sobre 2. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que esse ponto M vai ser menos 1 sobre 2 para o valor de x e menos 1 sobre 2 para o valor de y. Para a gente, então, matar a questão e conseguir responder o que a questão está pedindo, a gente agora vai fazer o seguinte, calcular a distância entre h e m. Então, bora lá, ué. A distância entre h e m ao quadrado tem que ser igual a variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado, certo? Então, essa distância entre h e m ao quadrado tem que ser igual. Bom, vamos começar fazendo aqui devagar para a gente não se embolar. Ó, variação de x. O x do h é menos 17 sobre 10. Então, vou fazer aqui, ó, menos 17 dividido por 10. Menos o x do m. Só que quando a gente for fazer menos o x do m, como o x do m é negativo, menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. Então, vai ficar assim, ó, mais meio. A mesma coisa vai acontecer lá para o valor do y, tá? Então, já vou adiantar aqui que o valor do y vai ficar mais meio também, beleza? Esse cara aqui é o quadrado, esse cara aqui é o quadrado. Bom, e o y lá do h, menos 9 dividido por 10. A partir daqui, meu parceiro, a partir daqui, minha parceira, é continha, tranquilo? Porque essa distância aqui ao quadrado vai ser igual. Bom, MMC entre 10 e 2 é o próprio 10, tá? Então, na prática, a gente tem menos 17 mais, bom, 10 dividido por 2, 5. Multiplica lá em cima, bota o 5 aqui, eleva ao quadrado. Mais, mesma coisa do outro lado, MC entre 10 e 2 é o próprio 10. E daí a gente tem menos 9 mais 5 ao quadrado. Essa distância aqui ao quadrado, meu consagrado, vai ficar assim, ó. Em cima, a gente passa a ter menos 17 mais 5 é menos 12. Então, ó, menos 12 sobre 10 ao quadrado, mais menos 4 sobre 10 ao quadrado. Elevando aí as potências, né, fazendo os cálculos, a gente chega a essa conclusão aqui, que d ao quadrado é a mesma coisa que 144 dividido por 100 mais 16 dividido por 100. Isso aqui, meu consagrado, é o mesmo que dizer que d ao quadrado tem que ser igual a 160 sobre 100, beleza? E eu vou deixar desse jeito porque ao passar para lá como raiz, eu não vou nem cortar zero com zero não. Ao passar como raiz, a gente tem raiz de 160 dividido pela raiz de 100, certo? Bom, daqui a gente chega à seguinte conclusão. A raiz de 160, a mesma coisa que a raiz de 16 vezes 10. E a raiz de 16 é 4. Então, em cima fica 4 raiz de 10. E embaixo, a raiz quadrada de 100 é 10. Bom, uma vez que d é igual a 4 raiz de 10 sobre 10, é só simplificar por 2 agora e partir para o abraço, meu parceiro. Isso aqui vai dar 2 raiz de 10 dividido por 5. Olha aí o nosso gabarito aparecendo. A nossa resposta é a letra E, meu consagrado. Letra E. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, coloca aí no canal. Não deixe de enviar para aquele parceiro para dar aquela força aí. Tamo junto, meu parceiro. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.